Mas já está transmitindo, deixa eu ver aqui, peraí, gente. Compartilhar tela, agora sim. Pronto. Tá tudo certo aí, estão vendo? Eu coloquei aqui, depois vocês me lembrem, tá? De mandar para vocês o link do Google Forms, para preencher, né, a lista de presença hoje. Então, gente, a habilidade do currículo paulista é a mesma das aulas anteriores, porque a gente está dando continuidade ao assunto, né? Então, a habilidade seria estabelecer a diferenciação entre os objetivos e as funções dos diferentes organismos econômicos, não só econômicos, né, internacionais, tá? Eu estou falando de vários organismos internacionais. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu já comecei a falar para vocês na aula passada, né, que esse surpreendente crescimento econômico chinês ocorreu principalmente a partir da abertura econômica ocorrida na década de 70, né, porque a partir da década de 70, ela cria as chamadas ZEs, como acho que a Agatha que falou, né, Agatha? As ZEs são as zonas econômicas especiais, né, que são regiões litorâneas da China, que passaram a permitir a entrada do capital estrangeiro. Então, a China passou a adotar mecanismos da economia de mercado. Daí, quando aconteceu isso? Com a morte do Mao Tse-tung, né, que foi um líder autoritário, que governou a China durante muito tempo, de 1949, né, quando houve a Revolução Chinesa, até a sua morte em 76. Né, em 78, o Deng Xiaoping assume, e aí ele cria aquela política das 4 modernizações, né, que procura modernizar a indústria, a economia, a agricultura e as forças armadas. Esse aqui é o Mao Tse-tung, né, ele ficou muito conhecido por uma política autoritária, perseguindo os opositores. Ô, gente, eu quero que vocês participem, tá? Porque eu entrei para o Meet, antes vocês participavam pelo menos no chat, agora eu não consigo ver o chat aqui no Meet, então falem, participem. Ó, então, essa medida, como eu falei para vocês, deu abertura econômica para essas áreas litorâneas da China. Com o passar do tempo, as zonas econômicas especiais foram sendo criadas também no interior do território. Embora, ainda hoje, a China tenha uma grande desigualdade regional. Essas áreas do interior aqui da China, ó, são áreas extremamente atrasadas, áreas que dependem mais da agricultura. Agora, já essas áreas, né, a centro-leste do país, são áreas bem mais desenvolvidas. Então, assim, hoje a China é a segunda maior potência do mundo, a tendência é que ela fique cada vez mais próxima, né, da economia dos Estados Unidos, é que ela diminua, né, essa diferença em relação aos Estados Unidos, porque hoje nós vivemos num contexto geopolítico mundial chamado de multipolar, existem vários polos de poder, mas durante muito tempo, né, essa geopolítica mundial ela era unipolar, porque só tinha um poder. A gente fala que o poder dos Estados Unidos ele excedia muito em termos militares e em termos econômicos, né? Hoje não, hoje são vários polos, vários países da União Europeia, Japão, a China se destacando cada vez mais. Hoje a China já é a segunda maior potência econômica e militar do mundo, né? Então, essa chart está mostrando o quê? Vamos lá, quero que vocês participem. Ou vocês escrevem lá no CMSP ou falam, ou falem. O que essa chart está mostrando? Gente, nós falamos dela na aula passada, estou retomando um pouco aí para a gente poder lembrar. E aí? O que essa chart está mostrando? Gente, vocês precisam participar da minha aula. Pelo amor de Deus, a sala que mais participava era o segundo ano. Eu vou voltar para o CMSP. Eu vou arriscar aqui. Que eles estão fazendo acordo, mas por trás é tudo planejado para um atacar o outro e... Na verdade, gente, não há interesse. Não, tá certo o que você falou. Aqui mostra uma rivalidade, né, entre os Estados Unidos, sendo representado aqui pelo antigo presidente, né, o Donald Trump, e aqui o presidente da China, que é o Xi Jinping. É assim, a China e os Estados Unidos, eles necessitam um da economia do outro, né? Então, assim, é o que você falou. Existe uma parceria entre eles aí. Porém, por outro lado, são países rivais. Inclusive, fala-se hoje numa nova Guerra Fria, né, na chamada Guerra Fria 2.0. E aí, vocês concordam que existe uma Guerra Fria no mundo hoje? O que vocês acham? Para vocês, o que está acontecendo hoje, essa rivalidade, tanto econômica quanto militar, entre Estados Unidos e China, pode ser considerada uma nova Guerra Fria?
Eu não E sei aí, se tem a pessoal? ver, mas Pode tipo, falar, o no importante é início da participar. pandemia, quando estavam buscando por vacina, começou tipo uma corrida, que nem foi a corrida espacial, mas tipo uma corrida para quem ia fazer a vacina. Exatamente. Isso, por exemplo, mostra a questão da concorrência entre eles, né? Para mostrar poder, para mostrar. Porque, assim, o que, que mede o poder de uma nação hoje? O que mede o poder de uma nação hoje é a questão tecnológica. Antigamente era o poder bélico, né? Na época da Guerra Fria, eles disputavam para ver quem tinha um armamento mais poderoso, mais destrutivo, para poder ter um controle maior sobre o globo. Hoje não. Né? Hoje, o que mede o poder de uma nação é principalmente a questão tecnológica. E realmente houve uma corrida aí para ver quem desenvolvia a vacina primeiro. Então, muitos especialistas falam que é uma nova Guerra Fria. Né? Ainda não há um consenso quanto a isso. Né? Muitos acham que é muito precoce falar, né? Uma Guerra Fria hoje. Mas muitos especialistas já concordam em dizer que existe aí uma disputa, né? Tecnológica, uma disputa até militar também entre China e Estados Unidos. Mas no fundo, a gente sabe que eles não têm intenção de se confrontar diretamente nos campos de batalha, porque isso seria um prejuízo tanto para um quanto para outro, tá? Então, aqui mostrando, né, as bandeiras, a questão da concorrência entre eles. Então, aqui eu falei para vocês, ó, que fatores colocam hoje a China como um protagonista na geopolítica atual? Você concorda com a ideia de que os Estados Unidos e a China estejam protagonizando uma nova Guerra Fria? Alguém gostaria de ler a resposta? Alguém gostaria de ler a resposta? Ah lá, o João Pedro falou que é uma parceria falsa. Eu concordo, João Pedro. Realmente, né? Essa parceria deles é uma parceria falsa, porque no fundo, há uma grande rivalidade, apesar deles dependerem um do outro, né? Muitas empresas que estão na China são estadunidenses, né? Muitos produtos que estão nos Estados Unidos vêm da China. Então, existe uma parceria, embora os Estados Unidos tenham criado uma série de protecionismos para evitar a entrada desses produtos, né? Que são muito mais baratos. E aí, gente, quem vai ler para mim? Posso ler, professora? Por favor. Vários fatores demonstram que há uma corrida tecnológica e econômica que está afetando diretamente todos nós. O fato de os Estados Unidos não aceitarem determinadas marcas de celular como, eu não sei pronunciar esse Pode nome, falar do jeito que está escrito aí, não tem problema. Huawei, não sei pronunciar, sobre a acusação não comprovada de espionagem, o cerco ao TikTok e as taxações de importações chinesas são alguns exemplos. Dizer que é uma nova Guerra Fria pode parecer um pouco precipitado, mas muitos analistas respeitados no mundo atual defendem essa tese. Então é isso aí, gente. É o que eu falei para vocês, né? Existe realmente uma corrida tecnológica, uma corrida, né, espacial também. Vocês já ouviram falar daquela. Acho que eu até falei para vocês da Estação Espacial Internacional? Já ouviram falar? Eu não sei se fui eu que falei para vocês, falei para o primeiro ano. Essa Estação Espacial Internacional é interessante porque vários países contribuíram para a sua construção. E esse final de semana eu achei interessante, eu estava em casa, falei, vou assistir para ver como que é lá dentro, né? Fiquei curiosa. Gente, é muito... Depois vocês assistam. Lá no YouTube, coloca assim, como é a Estação Espacial Internacional por dentro. Gente, eles ficam lá 4 meses. E você fala, gente, como que consegue ficar? E não tem gravidade lá dentro. Então, para ir ao banheiro, ela estava explicando como que é, que pode ser que você faça, né, suas necessidades e se suje tudo. Então, tem lá um monte de papel, tem vários lugares para a pessoa dormir, é tudo encaixadinho, sabe? Então, e a roupa para eles usarem para sair da estação espacial também. Falei, gente, a pessoa deve ganhar muito dinheiro, né? Para ir numa estação daquela, porque você morre de medo. Imagina você ficar enclausurado dentro de uma nave espacial, sem chão. E assim, por que eu estou falando disso? Porque essa estação espacial ela foi construída por vários países. Vários países deram ajuda, só que um não contribuiu com o conhecimento do outro. Por exemplo, a China foi e fez uma parte. Aí vem os Estados Unidos, faz outra parte. A Rússia vem, né? É interessante porque há colaboração de vários países, mas um não contribuiu com o conhecimento do outro. A gente percebe que existe uma rivalidade aí quanto a isso, né? Um país quer deter mais conhecimento do que o outro, porque conhecimento é poder, né? Então, aqui no caso, está falando dos Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos, por exemplo, não deixou o TikTok entrar lá, né? Começou a proibir o TikTok, porque falou que era um aplicativo que poderia promover espionagem, né? A mesma coisa do celular, a tecnologia 5G.
a questão das vacinas, como você falou. Os Estados Unidos começou a criar uma série de taxações para produtos chineses. Em contrapartida, a China fez a mesma coisa. Então, isso é a chamada, né, guerra comercial. É o que eu falei para vocês, é muito pouco provável que eles entrem em conflito direto. Mas existe aí uma grande rivalidade entre essas duas grandes superpotências, tá? Então, lá, além de exportar grande variedade de produtos industrializados, a China também se tornou um grande importador de alimentos. Então, a China importa muito alimento. Com isso, ela estimulou o crescimento de outros países, como o Brasil, Turquia, Índia, que passaram a fornecer matéria-prima para a China, tá? Olha lá, outro fator que coloca a China em destaque, né, como um rival grande aí dos Estados Unidos, é o poder militar. A China é o país mais populoso do planeta e também possui o maior contingente de soldados e investe cada vez mais na ampliação do seu arsenal bélico. Gente, qual é o país que mais investe em armamento? Vocês sabem? Não é a China. É um país que tem se destacado muito nos últimos anos. É um país do Oriente Médio. Que país é esse? É um dos que mais investe assim, em forças armadas. Inclusive, nesse país, que não é a China, né? Esse país do Oriente Médio, que também tem um destaque no cenário internacional, homens e mulheres têm que servir. As mulheres servem por 2 anos e os homens por 3. Imagina se fossem vocês? Que país é esse, gente? Alguém chuta? E aí? Vou colocar o foninho que tá baixinho só. Hein? Que país é esse do Oriente Médio, que foi muito destaque semana passada, semanas atrás, há um mês tem sendo destaque, por causa de um conflito que está acontecendo ali. Coreia do Sul, professora? Coreia do Sul? Não, não é Coreia do Sul, não, João. Mandaram no chat que é Israel. Gente, Mandaram no chat, eu não vi quem foi. não, ela não é do Oriente Médio, né? A Coreia do Sul também investe. Todos os países que passaram a se destacar economicamente passaram a investir nas Forças Armadas. A Coreia do Sul também é um deles, mas assim, o que mais investe, assim, boa parte do PIB mesmo, assim, em Forças Armadas, como eu falei para vocês, tanto homens quanto mulheres, eles servem o exército, não é a Coreia do Sul. Pensa mais um pouquinho, gente. É um aliado dos Estados Unidos. É um país Israel? recentemente. Turquia? Recentemente, que é depois da Segunda Guerra. Mais uma pista? Vamos ver, gente. Eu vou falar mais uma pista para ver se alguém acerta. Pode chutar. Eu quero a participação. É um país que foi criado em 1948 para abrigar, vamos dizer assim, né, a população judaica, que sofreu tanto durante o período do Holocausto. Que país é esse? Vamos, gente. Murilo, cadê você, Murilo? Professora, não é Eu Israel? falei. Sabe, cadê a turma? É mesmo, Turquia. professora? Falaram Israel faz tempo. Ô, professor, eu falei já. Ela não tá ouvindo. Estão me ouvindo? Acho que é um problema. Puta que pariu. Cara, foi o primeiro nome a Professora. falar. Gente, sabe o que tá Tá ouvindo? acontecendo? Eu acho que o seu foninho que não tá funcionando. Tá ouvindo? Eles estão falando faz tempo Israel aqui. A hora que eu tirei assim, eu escutei alguém falar assim, PQP. Eu falei, Jesus! Tá gravado, hein? Quem foi, gente? Desculpa, o som, acho que esse foninho tá com problema. Eu coloquei o meu outro foninho aqui no celular, porque senão repita. E toda vez que eu ouço vocês falarem, tá bem baixinho. Vou trocar. Aquele foninho tá com problema. Podem falar, que agora eu tô escutando. Israel, professora. Falaram no chat aqui do Meet. Nossa, que estranho, hein? Ó, eu tirei do foninho, ele não escutou. Agora eu coloquei esse foninho e escutei. Pode falar de novo. Israel. Ah, até que enfim, Murilo. Você que falou, Murilo? Mas não fui eu, mas eles já tinham falado Israel. Foi o Gabriel, professor. Foi o segundo nome a aparecer. Isso mesmo, é Israel. Tá? Israel foi o país criado para abrigar a população judaica, né, que durante muito tempo esteve espalhada em vários países. E a Israel, que é um grande aliado dos Estados Unidos, considerado uma superpotência mundial hoje, é um dos países que mais investe nas Forças Armadas. Deixa eu colocar o foninho. Professora, tá Ô, fazendo professora. barulho. Não tá fazendo barulho. Professora! Eu escutei o Murilo falar. É que o fone Desculpa tava aí. fazendo barulho. Ah, então beleza. Desculpa aí, pessoal.
Agora, um outro ponto de discórdia entre a China e os Estados Unidos é a região de Taiwan. Vocês já ouviram falar de Taiwan, né? É considerado um dos 7 tigres asiáticos. É um país assim que se desenvolveu muito nos últimos anos também, sobretudo a partir da década de 70, também ele passou por um desenvolvimento. É a antiga ilha de Formosa, né? Então, uma região que se localiza no litoral chinês e é considerado pela China uma província rebelde. Eles buscam a independência, querem a soberania e a China não permite. Tanto que Taiwan não é reconhecido como um país soberano pela ONU. Né? Ele não faz parte da ONU, ele só compõe a Assembleia Geral como observador. Taiwan tem nos Estados Unidos, desde o período da Guerra Fria, o seu principal aliado na tentativa de legitimar sua independência. E esse fato acaba gerando atrito aí, né, entre Estados Unidos e China. Então, lá, o forte crescimento da China se reflete na modernidade dos altos edifícios das cidades do país, como Xangai, Beijing, né? Se você analisar os prédios ali, são ultramodernos, né? Olha só aqui, gente, que interessante. Outra questão importante, né, que coloca a China em destaque é o grande investimento no exército e em armamentos. Né? Isso evidencia a preocupação chinesa com a possibilidade de conflitos bélicos, inclusive com os Estados Unidos. Agora vamos falar um pouquinho do Brasil na nova ordem mundial. Tá? Quando a gente fala em nova ordem mundial, nós estamos falando do desequilíbrio, vamos dizer assim, entre as relações de poder no mundo, né? Do equilíbrio de poder entre as grandes nações. Né? Então, as grandes nações, elas controlam o poder. Então, quando a gente fala em ordem mundial, nós estamos falando desse equilíbrio de forças, que com o passar do tempo, ele foi se modificando ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Por exemplo, antes da Primeira Guerra Mundial, a ordem mundial impunha que Inglaterra e França eram as principais potências. Depois da Primeira Guerra, vem aí Estados Unidos, começa a se destacar, né, União Soviética. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ordem mundial ficou bipolar, Estados Unidos e União Soviética. E hoje, a nova ordem mundial, né, a velha ordem mundial é a época da Guerra Fria. E a nova ordem mundial é a ordem atual, né, como o poder está, né, distribuído hoje. Então, hoje nós percebemos uma ordem que é multipolar, são vários polos de poder. E como que o Brasil está dentro desse contexto multipolar? O Brasil, gente, é um país que tem um grande destaque no cenário internacional, né? Embora sua economia, né, esteja em crise, né? O Brasil, principalmente nesse período de pandemia, aí, é um país que muitas pessoas morreram, né, por causa da pandemia, muitas pessoas têm morrido, é um país que demorou a começar a tomar atitude, né, diante dessa pandemia, vocês sabem tudo isso, né? Apesar, né, dessa crise atual, o Brasil é considerado um país emergente, um gigante dentro da América do Sul e mesmo dentro da América Latina. Na América Latina, quais são os grandes emergentes? Vamos ver, além do Brasil. Além do Brasil, quais são os outros 2 países considerados assim as economias de destaque na América Latina? Argentina. Argentina. E quem mais outro? Argentina e... Paraguai. Não, o Paraguai é muito pobre. Paraguai é um dos mais pobres. Venezuela? Não, Venezuela também não. Venezuela é um dos países que detém as maiores reservas de petróleo do planeta. A Olivia falou Chile lá, professora, no chat. O Chile também é um país emergente. Vai falando Síria, pra mim. professor. Como? Síria? Síria ou Chile? Síria não fica na América, tá, gente? Síria, eu entendi Síria. Síria fica lá no Oriente Médio. E é um país que está em guerra. Aqui, a pergunta foi a seguinte: quais são os países considerados os mais emergentes assim da América Latina? O Chile é até considerado emergente, mas assim os mais destacados em relação às economias em desenvolvimento, as economias emergentes, são Brasil, Argentina e México, tá? E o Brasil, ele passou a ganhar um cenário, assim, ele passou a ganhar no cenário econômico internacional, passou a ganhar um destaque, né, no cenário econômico internacional a partir da década de 90. Por quê? A partir da década de 90, começam a ser adotadas, aqui na América Latina, em muitos países subdesenvolvidos, as doutrinas neoliberais. O que é o neoliberalismo? Vocês já ouviram falar de neoliberalismo? Já ouviram falar das medidas neoliberais? Meu pai, hoje o negócio tá feio aqui comigo, hein? Tá indo aqui o celular. Não que eu lembre. Vamos lá, o que é o neoliberalismo? Você sabe que o capitalismo né, vamos dizer que o capitalismo é um sistema econômico que vigora na maior parte dos países.
E o capitalismo, ele tem a teoria que embasa ele, que é a teoria liberal, é o liberalismo econômico, né, que vem lá do século XVIII, né, que foi escrito principalmente ali na época do Adam Smith, né, o pai da economia. Então, o liberalismo, ele fala da concorrência entre os países, né, que o capitalismo ele deve permitir que as empresas possam competir sem interferência do Estado. Então, essas são as ideias liberais, né, que prega que o capitalismo ele tem que ter uma mão invisível, que ele se autorregulamenta através da lei, da oferta e da procura. Então, essas são as ideias liberais. Vamos dizer que o liberalismo é a teoria do capitalismo, né? Então, ele fala da livre concorrência, da competitividade, né, que o Estado tem que intervir pouco na economia. O que acontece, gente? Esse liberalismo econômico acabou gerando crise no início do século XX. Vocês já ouviram falar da crise de 1929? Já ouviram falar da crise de 29 em história? Matéria do 9º ano. Sim. Lembram? Sim. Por que aconteceu essa crise de 29? Alguém lembra? A queda da Bolsa de Valores de Nova York. A queda da Bolsa de Valores de Nova York, exatamente. Essa crise de 29, ela aconteceu porque houve uma superprodução. Né? As empresas passaram a produzir muito, além do necessário, e essa superprodução acabou fazendo com que os produtos se desvalorizassem, gerando uma queda na Bolsa de Valores de Nova York. E essa crise, né, que começou nos Estados Unidos em 1929, ela se repercutiu para o mundo inteiro. E aí eles começam a criar medidas para interferir na economia. Percebeu-se a necessidade do Estado para disciplinar a economia, para colocar regra na economia. E aí o que acontece, gente? O Estado passou a interferir diretamente na economia. E aí na década de 70, as ideias liberais são retomadas. Então é o chamado neoliberalismo, é um novo liberalismo. O que ele prega, né? O que esse neoliberalismo ele prega? Ele prega a maior abertura das economias e a participação mínima do Estado. Ele fala que o Estado tem que participar minimamente da economia. Ou seja, que as empresas estatais devem ser privatizadas, que muitos setores devem ser privatizados. O que é privatizar, gente? Fala para mim. É botar uma empresa para fazer isso e não um órgão do governo. Exatamente. É você privatizar, é você pegar uma empresa que é estatal, que é do Estado, e vender para particulares. Então, muitas privatizações ocorreram ao longo da década de 90, né, em países subdesenvolvidos e, sobretudo, no Brasil. No Brasil, na década de 90, somente no governo do Fernando Henrique, né, do Fernando Henrique ele governou, Fernando Henrique Cardoso, que a gente chama de FHC, né? O Fernando Henrique ele governou de 1995 até 2002, até 2003, aliás. Ele ficou 2 mandatos. E o Fernando Henrique Cardoso, ele ficou muito conhecido por adotar medidas neoliberais. Durante o governo dele, mais de 150 empresas que eram estatais passaram para particulares, inclusive para muito capital externo. Muitos países de fora, né, empresas particulares, compraram empresas estatais brasileiras. E o FHC ele foi muito criticado por isso, porque o Brasil deixou de ganhar um dinheiro, né? Por exemplo, antigamente tinha Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, né, uma indústria de mineração. O Brasil ganhava muito recurso através da extração de minérios. E essa empresa, por exemplo, foi privatizada. A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, várias empresas foram privatizadas, bancos, né? Por exemplo, o Bend, não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem vários bancos que tinham no passado, foram privatizados, várias empresas, várias. A rede de telefonia. Muitos consideram que a privatização da telefonia foi bom, porque ela acabou fazendo com que melhorasse a questão da tecnologia, porque se tem só uma empresa, ela não procura melhorar, né? Por exemplo, se só eu vendo para vocês, eu não vou procurar melhorar a qualidade desse produto, sendo que só eu estou vendendo. Agora, se tem várias empresas que competem no mercado, uma quer vender melhor, aliás, uma para vender mais do que a outra, procura vender um produto melhor e mais barato. Então, a concorrência, ela é benéfica para o consumidor, né? Então, assim, gente, alguns setores, né, quando privatizados, eles acabam melhorando, mas nem todos. Por exemplo, imagina só privatizar a educação. Como é que fica aquele que não consegue pagar uma escola? Vamos supor se privatiza a saúde. Como é que fica a população em tempos de pandemia? Vocês viram a crise do sistema de saúde nos Estados Unidos? Por quê? Porque lá é tudo privatizado, né? As pessoas têm que pagar pelo sistema de saúde. Por isso que a gente falou tão bem do SUS aí nessa época de pandemia. E os neoliberais, eles pregam principalmente a privatização, né? Que tudo passa para particulares. Eles falam que o que é particular acaba sendo mais eficiente.
De certa forma, isso realmente acontece, mas o que acontece? O que é necessário? É necessário que o governo ele atue de verdade nessas empresas. O que acontece muitas vezes, né, com as empresas estatais? Sempre beneficia uma minoria, né, sempre tem desvio de verba. Então, é necessário que o governo seja eficiente em sua ação para que isso não aconteça, para que essas empresas estatais também sejam eficientes. Por exemplo, a escola pública, ela pode ser mais eficiente? Pode, se cada um desempenhar bem o seu papel. Né? Se cada um conhecer o seu papel, conhecer a importância do seu papel e desempenhar ele bem. Né? Agora, muita gente querendo burlar a lei, querendo não trabalhar, né? Assim, muitas vezes acontece, a gente sabe que é assim, infelizmente. Então, assim, essas privatizações, elas ocorreram muito ao longo dos anos 90. É o que está falando aqui, ó, tá? Então, nesse contexto geopolítico atual, né, a gente percebe que o Brasil ele tem um destaque muito grande. E a economia brasileira, ela começou a crescer a partir da década de 90 com a adoção de muitas medidas neoliberais. O que aconteceu? O PIB cresceu, mas a desigualdade a gente vê que ela vem se tornando cada vez maior, né? O país teve que atender algumas exigências do capitalismo globalizado, como maior abertura comercial, reduzindo tarifas e barreiras. Então, o Brasil começa a diminuir tarifas de importação, abrir o comércio para a entrada de produtos estrangeiros, além de reduzir a intervenção do Estado na economia. Tá? Então, quando falar em neoliberalismo, é um novo liberalismo, a participação mínima do Estado. Tá? Então, esse processo, ele atendia aos princípios do Consenso de Washington, que é uma cartilha neoliberal elaborada pelos países desenvolvidos para inserir as economias emergentes no capitalismo atual. Então, o que a gente percebe? Os países desenvolvidos, eles querem que os países subdesenvolvidos abram suas economias para que eles possam vender seus produtos livremente, sem pagar imposto, e nisso vai acontecendo a internacionalização da nossa economia. Porque, por exemplo, eu vou aceitando produto de fora. Ó, vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês, quer ver? Eu tenho que mostrar, para dar exemplo. Ô, gente, vão falando para mim quando vai chegar perto do final da aula, porque daqui a pouco eu me empolgo aqui, eu esqueço da hora, tá? Ó, vamos supor, ó, só para vocês terem uma ideia, vamos supor que essa caneta aqui, ó, vou pegar essa e essa. Ó, eu não sei se eu já dei esse exemplo, mas vamos supor que essa caneta seja feita no Brasil. Vocês podem ver que ela não é muito boa, né? A tinta dela não é muito boa, tá? Então, esse produto nacional. E esse aqui é um produto importado, que vem de fora. Ó, a qualidade dele é melhor, né? Ele dura mais, ele tem um refil. Esse aqui acabou, tem que comprar outro. Esse aqui tem um refil e tal. Vamos supor que esse produto feito no Brasil, ele custa R$5. Esse produto, que é muito melhor do que o nacional, ele veio lá dos Estados Unidos. E aí, como ele teve que pagar uma tarifa para o governo, ele entra custando R$15. Ó, esse é 5, esse é 15, tá? O que acontece? Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar esse. Por isso que o produto importado é caro, né? Então, se eu tiver dinheiro, eu vou comprar esse. Mas a maioria compra esse, porque é mais barato, né? É mais acessível. Agora, o que acontece? Se eu começo a abrir minha economia para o capital estrangeiro e permitir a entrada de produto de fora, esse produto ele vai entrar aqui sem pagar tarifa. Então, vamos supor, ele vai custar R$5 e esse vai custar R$5. O que vai acontecer? Todo mundo vai comprar o produto importado. E aí a indústria nacional vai à falência, pessoas são mandadas embora, vai acontecendo a internacionalização da economia, né? Ou seja, muitas indústrias que estão no país são de fora. Então, é o que eu falei para vocês, se você analisar, essa cartilha neoliberal ela é interessante porque ela incrementa a economia. Mas, por outro lado, o país vai ficando dependente do capital externo, da tecnologia de fora. Então, foi o que aconteceu. Então, essas exigências do neoliberalismo obrigaram o Brasil também a investir na modernização de setores produtivos para melhorar a qualidade dos produtos. Tá? Então, atualmente, o Brasil é classificado como um país emergente. O que é um país emergente? Quem saberia me dizer? E aí, gente? O que é um país emergente? Nossa, eu não estou ouvindo vocês, gente. Não sei se vocês não estão falando ou se vocês não... É subdesenvolvido, mas ele é industrializado. Exatamente. É um país subdesenvolvido, porém industrializado. Porque muita gente acha que industrialização é sinônimo de desenvolvimento, e não é. Né? O país emergente é aquele que ele cresceu economicamente, né? Teve um impulso econômico rápido, porém a qualidade de vida não melhorou, né, no mesmo nível, no mesmo ritmo, tá? Então são países que têm muita desigualdade social, muitos problemas sociais. E aí é nesse contexto que nós vamos falar aqui de uma outra organização internacional, que é o BRICS. Ô, gente, a aula vai até que horário? Só para eu saber.
Hein? Acho que 3h50. Não. Eu tô perdendo no horário, daqui a Acho pouco que eu passo. acabou, que 3h55 é a próxima aula, mas tem intervalo de 20 minutos, se eu não me engano. Eu acho que já acabou. Ah, não deu Acabou tempo. agora. Não deu tempo de falar nada hoje. Hoje teve muita aula. Professora, você mandou já o link da chamada? Isso que eu vou fazer. Peraí, que eu vou mandar o link da chamada, senão vai levar falta. Deixa eu abrir aqui. Parar de compartilhar. Gente, não vai dar tempo. Vê se deu certo aí de vocês abrirem o Google Forms. Ah, aqui não tá. Professora, abriu pra Não mim, dá, só que tá pra mim como se eu pudesse digitar e eu não Sim, consigo tá todo assinar. mundo editando ao mesmo tempo, tá travando. Ai, sério, eu coloquei então aberto para editar. Peraí. Deixa eu entrar aqui. Eu fui colocar meu nome, apagaram e colocaram o nome por cima. Ai, não acredito. Peraí, eu vou fazer Eu vou outro. escrever Não o sai meu e já, não. escreveram logo Letícia. Pera aí que eu já vou fazer outro aqui então, ó. Vou duplicar esse aqui, porque na verdade a intenção era para vocês escreverem, porque muita gente entra com um link, com link não, com um e-mail que não é institucional, aí não consegue abrir. Deixa eu criar uma cópia aqui, eu faço outro, peraí. Fazer uma cópia rapidinho, peraí. Vou colocar só para ficar diferente aqui, 2021. Pronto, deixa eu mandar o link. Gerar o link. Deixa eu copiar isso. Ué, por que eu não estou conseguindo colocar aqui o copiar? Pera aí, gente. Não é fácil isso. Vou mandar aqui no Meet. Vê se agora deu certo. Deu certo? Então, professora, agora tá aparecendo pra mim solicitar acesso. Ah, mas é porque vocês não entram com e-mail institucional, por isso que... Aí Eu eu tô fui no Não, e-mail professora, eu lá. tô Pra institucional. pelo mim e-mail também, institucional, tá professor, dando a e eu mesma entro com o e-mail coisa. Ah, não institucional. sei, deixa eu ver aqui, peraí, vamos lá. Vou mudar de novo, ó, tá vendo? Aí eu coloquei adicionar colaboradores, não é aqui que eu tenho que mudar. É aqui, quer ver, ó, restringir, não é. Ué, por que será, ó? Não tá restrito aos usuários do Seduc. Por que então que não consegue acessar? Tinha que conseguir, ué. Eu tô com o e-mail institucional. Eu também tô. Mas não é esse aqui, né? Ai, gente, não sei o que acontece. Deixa eu anotar, então, quem tá aí. Vou dar um print na tela. Ninguém conseguiu entrar? Uai, que Não. Eu não estranho. consigo. Espera aí, gente. Será que é porque eu tô fazendo cópia? Vou fazer outra cópia, então, a última vez que eu vou tentar. Espera aí, não consegui. Ai, meu Deus, eu vou ter que anotar mesmo. Que engraçado, né?
Manda o nome no chat. Boa. Peraí. Última vez que eu vou tentar aqui para ver se dá certo. Foi ou não foi? Foi. Agora foi? Pra mim, continua pedindo pra solicitar acesso. Não deu certo. Mesma coisa. Meu pai. Tá com o celular do lado, professor? Eu vou tirar foto, mais fácil. É mais fácil. Mas sabe por quê? É porque tem gente que está no É só alterar o layout. CMSP. Tem gente que está no CMSP. Aqui tem 17 anos, só saiu um monte de aluno. Eu dou um print na tela, mais fácil aqui na conversa, né? Cadê? Tem 17 no... Não, e pior que mudou aqui o layout. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar print aqui no momento. Ai, meu Deus. Tinha que ter como fazer a chamada pelo próprio Meet, né? Mais fácil anotar. Eu vou sair do CMSP. Tomara que tenha pegado todo mundo. Mas, de qualquer forma, eu tô gravando, aí depois eu vejo também se ficou faltando alguém. Eu confirmo. Tchau, professora. Ai, desculpa, gente, me enrolar aqui e fazer vocês ficarem esperando. Tchau, gente, até semana que vem. Depois eu vou postar exercício lá para vocês, tá? Acompanhem lá o Classroom, daqui a pouco eu vou acabando aqui e vou postar uma atividade. Até mais, tchau. Professora. Boa semana.